Cânticos como esse me fazem voltar no tempo algumas décadas, mas trazem verdades tão consoladoras e boas. O Senhor que é Deus, escudo e refúgio do povo, e a palavra de Deus é exatamente este consolo. Nós vamos abrir agora em Provérbios capítulo 8, versículos 1 a 21. Provérbios 8, 1 a 21. Hoje entramos numa sessão interessante do livro de Provérbios. Eu não quero dar muito spoiler aqui, o próprio sermão vai falar disso, mas mostra a criatividade do nosso Deus em nos trazer verdade. E eu peço a você que preste bastante atenção na leitura da palavra de Deus nesses versículos, nos versículos 1 a 21 de Provérbios capítulo 8. Nós optamos por dividir o texto dessa forma, porque temos muita informação valiosa para o povo de Deus aqui. Preste atenção. Não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas está gritando: a vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois, falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas. Porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para quem as entende e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Mas é o conselho e a verdadeira sabedoria, meus irmãos, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado pelas escrituras sagradas, tão poeticamente estabelecidas para nós, para nos sensibilizar a imaginação e o coração. Fala a verdade a nós, Senhor, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje tem muita gente que trata os seus animais de tal forma como se os animais falassem, né? Você já viu foto de alguém no Instagram que bota a cara bem pertinho do cachorro e fala: meu cachorrinho bonitinho? Mas eu te pergunto, e se os animais de fato falassem? E se a vida fosse como um grande filme do Dr. Dolittle? Já assistiu antes? Dr. Dolittle? O médico que falava com os animais. Eu morria de rir do Ed Murphy toda vez que ele se envolvia naquelas enrascadas. Essa ideia de animais falantes é uma coisa engraçada, mas é uma figura interessante de aprendizado. C.S. Lewis, um dos maiores pensadores do século passado, provavelmente na sua saga de livros mais conhecida, As Crônicas de Nárnia, se aventura no mundo dos animais falantes. Ele, quando escreve sobre a terra de Nárnia, aquela terra congelada, quando Lucy, Susana e seus amigos entram ali pelo armário, eles logo se deparam com um animal falante, o Senhor Tumnus. E ele é um fauno, no primeiro momento tanto quanto tímido, mas à medida que eles vão fazendo amizade com esse fauno, esse animal mítico da literatura britânica, da literatura irlandesa, ele vai trazendo sabedoria da natureza. Eles vão interagindo com vários animais falantes. Tem um outro que é o senhor e a senhora Beaver, são alguns castores. E essa é uma das cenas que eu mais gosto. As crianças começam a interagir com esses castores. E as crianças querem saber um pouco mais a respeito de Aslan.
E uma das crianças pergunta, Aslan é o leão, tá bom? Eu vou falar um pouquinho mais dele no sermão hoje. Mas eles perguntam, e Aslan, esse Aslan que é o rei da terra? E uma das crianças pergunta, ele é um leão seguro? E o Mr. Beaver vira para essas crianças e diz, seguro? Disse o Sr. Beaver, está no livro. Você não ouviu o que a senhora Beaver acabou de dizer? Quem disse algo sobre esse leão ser seguro? Ele é um leão. Mas ele é bom. Ele é o rei, isso eu lhe asseguro. Meus irmãos, esses animais ali do leão, a feiticeira e o guarda-roupa são apenas um recurso literário que o C.S. Lewis, no auge da sua sabedoria, identificou, algo parecido com o que a Bíblia faz. A Bíblia personifica objetos inanimados, animais e coisas na natureza que trazem sabedoria de Deus para sensibilizar homens que estão insensíveis. Afinal de contas, você já ouviu a respeito de uma certa mula que decidiu falar com um certo Balaão. E aqui nós estamos diante de um texto em que Deus decide personificar a própria sabedoria que é vista até esse momento no livro de Provérbios como virtude, passa a ser vista agora como pessoa. Ela fala, ela quer trazer as suas próprias ideias, ela quer interagir conosco e ela quer sensibilizar a nossa mente. Quando Deus decide personificar a sabedoria, é porque Ele quer que você esteja com os olhos bem arregalados, com os ouvidos bem atentos para ouvir o que Ele tem a dizer a você nesta manhã. Tem 3 áreas em que a sabedoria está sacudindo você para prestar atenção nessa manhã. Em primeiro lugar, que o convite dela, o grito dela em alta voz é um grito que você não pode desprezar. Segundo lugar, que somente ela é capaz de instilar em nós verdade e justiça. E terceiro lugar, é que a recompensa dela para a vida é muito prática. Tá? Então essas são as 3 áreas. Um convite em alta voz, ela instila verdade e justiça, e ela nos traz uma recompensa bem prática. Tá? Então, em primeiro lugar, eu quero que você veja comigo esse convite em alta voz. Versículo 1 até o versículo 5. Não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz. No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade, a entrada das portas está gritando. A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós nécios, entendei a sabedoria. Percebe? 5 versículos, e aqui nós temos um convite público que começa com 2 perguntas retóricas. Logo no versículo 1, não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? É como se houvesse um tom de obviedade. Isso está acontecendo, você não está percebendo? Isso está acontecendo o tempo todo. E aqui, meus irmãos, o que é interessante, e eu preciso situar esse texto de hoje no que nós estudamos na semana passada. Aqui nós temos uma sabedoria que sai às ruas e às praças para fazer isso, nessa cena descrita aqui. Mas na semana passada nós tivemos uma outra pessoa saindo às ruas e às praças para fazer outra coisa, lembra? A mulher adúltera, que quando vê o homem ingênuo passando ali, meio que acidentalmente, à frente da porta da sua casa, ela sai e se atira sobre ele. Mas agora, meus irmãos, a mulher da sabedoria, a senhora da sabedoria, é vista em contraste com a mulher adúltera. Enquanto a adúltera é caracterizada por essa falta de virtude, por uma passionalidade pecaminosa, a sabedoria é cheia de atributos, ela é cheia de verdade. Os caminhos da sedutora são secretos, são enganosos, são furtivos, são caminhos de morte. Mas os caminhos da senhora sabedoria são vida, são certeza, são alegria, são retidão. Você já teve alguma senhora na sua vida que representava isso? Eu estava conversando com os meninos ontem sobre momentos da nossa vida que são marcantes para nós. Eu cresci numa igreja que tinha uma boa escola dominical. E uma dessas senhoras da escola dominical, Dona Janete, ela foi uma senhora que marcou a minha vida. E porque eu tinha essa imagem quase de uma avó para mim. Ela realmente era uma senhora um pouco mais idosa, mas estava ali domingo após domingo gastando tempo com as criancinhas da igreja. E meus irmãos, nós não éramos criancinhas fáceis. Eu quero garantir para os irmãos. Nós éramos pecadores no auge da sua depravação.
Mas a dona Janete, semana após semana, meus irmãos, conquistava os nossos corações e formatava os nossos corações com palavras de sabedoria. Ela trazia as lições que nós conhecíamos, as lições sobre Jonas, sobre Noé, sobre Moisés, mas ela trazia vida e aplicabilidade aos nossos corações. E aquilo foi extremamente formativo na minha vida. Meus irmãos, hoje talvez, no nosso mundo, as mulheres nem sempre sejam reconhecidas como mulheres de sabedoria. Quando nós vimos o que nós lemos na semana passada sobre o perfil da mulher adúltera, infelizmente nesse mundão de ofertas aí fora, as mulheres acham que elas serão aceitas se elas forem a sedutora, a lasciva, a adúltera, aquela que flerta com os homens. Isso vai ser o seu valor, isso vai ser a sua identidade. E a Bíblia diz, não. A identidade que é agradável e aceitável ao Senhor é a mulher que se edifica em sabedoria. Meus irmãos, como nós precisamos desesperadamente de mulheres assim. Mulheres que saem às ruas, saem às praças, levando sabedoria. Minhas irmãs, me permita dizer com toda clareza para vocês que estão aqui nessa manhã. É assim que nós respondemos ao feminismo social hoje em dia. Existe um apelo feminista hoje que coloca você no centro. O feminismo é basicamente isso, a mulher é digna de adoração, louvor e honra. A sabedoria divina aponta para o Criador e diz, somente dele vem meu valor, somente dele vem minha identidade, e somente dele vem aquilo que eu posso oferecer às pessoas. Esse é um clamor da sabedoria, precisamos de mulheres assim. Mas o princípio aqui não é somente para mulheres. O princípio é como a sabedoria se manifesta no mundo. Você percebeu como que ela faz? Na descrição, ela sai andando, nos versículos aí 2 e 3, ela vai passando pelos morros, passa pelos caminhos, passa pelos cruzamentos, passa pelos portões. E talvez essas imagens não signifiquem muita coisa para você, mas numa época em que as cidades, as pessoas estavam ali nas ruas, elas não estavam dentro do carro, ou dentro do ônibus, ou olhando para o celular, a interação nas ruas era muito importante. E essa sabedoria se posiciona em lugares estratégicos, onde a vida pública acontecia. Por exemplo, nos portões. Os portões da cidade eram importantíssimos. Eram os lugares onde as negociações comerciais aconteciam, onde as causas jurídicas eram resolvidas. Por exemplo, os juízes da cidade vinham aos portões ouvir as causas das pessoas, que ali alinhavam-se em fila, e ali resolviam os problemas. Você percebe o que essa sabedoria está fazendo? Ela está se colocando nesses lugares, na vida pública. Ela está ali trazendo a sua voz para competir com os outros e talvez até gritar mais alto do que os outros. Você já teve alguém gritando mais alto do que os outros na vida? Lá no meu prédio, toda santa segunda-feira, amanhã é meu dia de folga, e vai estar lá o caminhão da fruta. Vai estar lá. A Débora sabe o horário que chega, porque é a hora que o nosso espírito aqui precisa ser controlado aqui dentro, porque ele não se cala. A banana, o melão, a melancia, vem os melhores preços do universo, você vai comprar com ele lá. É isso que a sabedoria está fazendo. Ela está gritando, ela está apelando. Ela não dá margem para que você não ache que ela está lá. Ela está lá, e ela quer que você saiba. E o apelo dela, veja, ela diz no versículo 4 e no versículo 5 que é um apelo a todos os homens. Todos estão sendo convocados a chamar. Todas as classes, as categorias de pessoas, todos devem dar ouvidos. Mas particularmente ela diz, os simples e os nécios. Muito interessante essa categoria no livro de Provérbios. Aqueles que realmente mais precisam de sabedoria. A palavra simples aqui, os ingênuos, e a palavra nécio, como se fossem os tolos, são geralmente aqueles que tendem a ignorar o convite da sabedoria. Não é verdade? O tolo, quem é o tolo no livro de Provérbios? Aquele que acha que já sabe tudo. Aquele que vive a sua vida achando que ele tem todo o conhecimento e habilidade para ser agradável a Deus e hábil nesse mundo. A Bíblia fala, não, esses precisam dar ouvidos. Enquanto a mulher adúltera apela aos ingênuos para que eles caiam num caminho de morte, a sabedoria pede aos simples que eles obtenham prudência. Prudência, de novo, essa palavra aparece aí. O que é prudência, meus irmãos? Prudência é essa sensibilidade em abordar a vida com habilidade. É esperteza no bom sentido da palavra, tá? Não é o espertinho, nem o espertalhão. É o esperto aos olhos de Deus, é o astuto.
É aquele que, quando a Bíblia faz referência de que muitas vezes aqueles que são filhos do mundo, filhos das trevas, são mais espertos do que os filhos da luz, que vivem meio bobos. Nós não podemos ser assim. Nós somos instados a ganhar entendimento, insight, discernimento afiado. Meus irmãos, eu acho que a Bíblia é um livro que deixa bem claro que ela está gritando com você. É muito patente. Esse é o padrão das Escrituras. A Bíblia não é um livro escrito para realmente ficar numa prateleira tomando pó, não. Ela é um livro que apela aos apelos que foram feitos no passado. Quantas vezes, e me permita colocar dessa forma, quantas vezes Deus gritou com o seu povo? Dá para pensar? Quantas vezes Deus quis chocar, em alguma medida até escandalizar o seu povo, para que eles dessem atenção ao que estava sendo falado? Você já estudou um pouquinho da literatura profética do Antigo Testamento? Você já pensou o que Deus já pediu para os profetas fazerem para que a sabedoria fosse ouvida? Eu listei só alguns aqui. Ele pediu para Jeremias amarrar um jugo de boi no pescoço dele e sair pela cidade para que o povo visse que era escravo e para que eles se libertassem voltando-se para Deus. Ele vira para um homem chamado Oséias e pede para Oséias casar-se com uma prostituta. E olha que Oséias reclamou, pediu para que não fosse assim, mas Deus não arredou pé, porque ele queria ensinar que o povo estava em prostituição, o povo era adúltero, se voltando a falsos deuses e abandonando o verdadeiro Deus. Talvez um dos mais chocantes seja Ezequiel, meus irmãos. Ele precisou, no início do ministério dele, ele já teve que engolir um pergaminho, só para você ficar ligado. Aí depois, Deus pede para ele ficar deitado durante 430 dias, deitado de lado durante 430 dias, para simbolizar o tempo em que o povo foi rebelde contra o Senhor. Talvez uma das ocasiões mais sinistras, Deus pediu Ezequiel para cozinhar um pouco de comida com excremento humano. Eu vou falar dessa forma para ser respeitoso no púlpito. E que ele comesse, para mostrar o estado de desespero que os judeus haviam sido reduzidos. Isso foi demais até mesmo para Ezequiel, meus irmãos. Ele falou assim: Deus, cocô humano não, pode ser cocô de vaca. E Deus deixou, por misericórdia, mas ainda era cocô. Meus irmãos, eu não vou nem falar de Isaías. Deus mandou o homem andar pelado durante 3 anos. Você entende o que eu estou falando? Deus chacoalha o seu povo de forma quase escandalosa, falando: não desprezem a sabedoria. Quando você despreza a sabedoria, quando você despreza a força da palavra, aquelas coisas ali simbolizadas se tornam condenação sobre a sua vida, vergonha, opróbrio, ignomínia. Não despreze. Meus irmãos, hoje a sabedoria ela está clamando e gritando com você o tempo todo, por meio da palavra principalmente, mas até mesmo na sua vida. Quando as coisas mais ordinárias são chamados de Deus, quando um diretor da escola ou um professor no alto-falante, no recreio, vira para você e fala assim: para de briguinha, porque eu estou vendo que você está brigando aqui pela câmera. Essa foi a história que eu ouvi recentemente. Essa é a sabedoria de Deus. Quando um amigo alerta sobre certos processos que não estão funcionando muito bem no seu ambiente de trabalho, um colega, ele fala assim: ó, cuidado, isso aí está errado. É a sabedoria de Deus. Quando Deus coloca um homem ou uma mulher mais velhos na sua vida e querem trazer orientação sobre você, jovem, sobre o seu namoro, sobre o seu noivado, sobre o seu casamento, ele está observando certos padrões de ação seu com seu cônjuge. Isso é sabedoria de Deus. Meus irmãos, o tempo inteiro Deus prova o seu amor por nós em colocar gente na nossa vida que não arreda o pé de encher o nosso saco. E isso é bom, isso é agradável, isso é bom, porque Deus sabe que o seu espírito livre, o meu espírito livre não chega em lugar nenhum. Nós precisamos de gente que traga a verdade de Deus, e compete a você não desprezar quando Deus fala com você. É tão interessante, né? As pessoas oram: Deus, eu quero conhecer a sua vontade, eu quero conhecer mais de ti. Aí Deus coloca um professor complicado na sua vida, que bota você na linha e te disciplina, e você não gosta, e você não está percebendo que aquele é o anjo de Deus na sua vida,
Meus irmãos, é assim que funciona. A sabedoria está clamando e compete você a dar ouvidos. Por que você deve dar ouvidos? Em segundo lugar, esse é o nosso segundo ponto, porque somente a sabedoria pode instilar verdade e instilar justiça. Olha o versículo 6 comigo. Ouvi, pois, falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa, todas são retas para quem as entende e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja nada se pode comparar com ela. Está vendo a base para você aceitar sabedoria? Você aceita porque tudo o que ela emana é, como nós lemos aí, é justiça, é retidão, é verdade. Veja, novamente aqui, ele está enfatizando o fato de que a sabedoria fala. Você viu as palavras que ele usa no versículo 6? Ele fala lábios, boca, depois ele de novo fala lábios e boca. Ele vai alternando essas ideias, como a imagem, meus irmãos, a imagem aqui é quase visual, de uma pessoa que ativamente fala verdade e não corrupção. Um dia eu estava conversando com um rapaz, e ele falando sobre essa situação inescapável da corrupção no nosso país. O jeitinho brasileiro, ele basicamente estava bem desesperançoso e incrédulo quanto a qualquer tipo de mudança. E eu compartilho do sentimento deles. Eu posso dizer para vocês que muitas vezes, quando a gente vê gente que era boa, fazer coisa boa, fazendo coisa ruim, dói, né? Dói no meu coração e no seu coração. Mas ainda assim, meus irmãos, nós começamos a experimentar mudança social quando certas pessoas não só agora dizem que vão ser verdadeiras e não corruptas, mas quando elas falam verdade, quando elas começam a trazer verdade. Não quero transformar o sermão em papo político, tá? Não é esse o ponto. Mas ainda assim eu e você precisamos admitir que a verdade, quando ela começa a ser colocada com todas as letras e formas na sociedade, ela machuca as pessoas, não é verdade? As pessoas resistem, se rebelam contra ela, mas aos poucos ela começa a produzir aquilo que ela diz que vai produzir: transformar mentalidades. Seja na área de sexualidade, seja na área de gênero, seja na área de políticas públicas de governabilidade, seja na condução da economia, qualquer que seja a coisa, à medida que verdade é falada, que princípios de vida são aplicados nas relações sociais, as coisas começam a mudar. De fato, e talvez um dos testemunhos mais interessantes que eu tenho na minha vida recentemente, é um rapaz que eu conheci na época que eu estudava na UNB, tinha toda uma filosofia de vida, tinha todo um jeito bem marxista cultural, e esse rapaz foi aproximado, e depois eu posso dar mais detalhes dessa história, ele foi aproximado por um ex-integrante do NVC, o Núcleo de Vida Cristã. Participavam do mesmo curso, e o menino do NVC não convidou o outro para ir para a igreja, não convidou nada, mas ele simplesmente começou a dar verdade para ele. Toma aqui a verdade. Deu um livrinho sobre cosmovisão, desses que a gente recomenda aqui na igreja, ele deu um livrinho desse. E o cabra, sem muito compromisso, começou a ler o livro. Não é que o rapaz converteu, lendo um livro sobre cosmovisão, porque ele começou a ver que nesse mundão aí afora as pessoas estão vivendo mentira como se fosse verdade. Elas sequer têm um eixo, um referencial de comparação para falar onde está a verdade. Elas estão soltas nos seus próprios desejos e afetos. E esse livrinho simplesmente usou para levar o rapaz à Bíblia. E quando ele foi às Escrituras, e ali ele pôde ver, essa é a verdade, esse é o eixo, esse é o ângulo imóvel e absoluto de Deus, que nos dá segurança nesse mundo. Meus irmãos, é isso que sabedoria faz. Ela produz agora caráter justo, certeiro, íntegro. E por isso que nós devemos ouvir a sabedoria, essa exortação que nos é dada, porque ela diz o que é correto. Os jovens, e estou falando agora com vocês jovens, eles devem escolher o caminho de sabedoria, por causa do seu grande valor. Mas não são somente os jovens, como se somente os jovens fossem carentes disso. Os velhos precisam também. Já falei isso algumas vezes aqui. Velhice não é sempre sinônimo de sabedoria. Tem muito velho bobo,
Tem muita gente que se considera hábil na vida, mas não tem o firme fundamento do Evangelho. Todos nós precisamos. Esse é o contraste do caminho dos retos com o da mulher adúltera, com o dos ímpios. E é isso que torna a sabedoria tão valiosa. Meus irmãos, será que nós temos sido bons de dar esse tipo de sabedoria para as pessoas? Você é bom de dar bons conselhos a quem te pede? É uma das coisas que a Bíblia diz. Aquela situação assim, né? Se alguém visita a nossa cidade, né? Uma pessoa que chegou em Brasília dirigindo sozinha, sem GPS, sem Waze, sem Google Maps, e você está ali no comércio e ela abre a janela e fala: moço, eu quero chegar na Esplanada. Você sabe dar as orientações? Dá para pensar nisso? Você fala assim, pega a terceira, faz a curva, depois desce, aí você vai andar um pouquinho, vai passar na frente do cemitério, aí você desce um pouquinho mais, você vai virar numa placa que diz 200, Extinho L, aí você vai seguir nele reto e você vai chegar na Esplanada. Você daria conta de dar boas direções a quem te pede? Isso é dar sabedoria. Dar sabedoria é dar boas direções a quem te pede. Se a pessoa está passando por um problema no casamento dela, você consegue dar boas direções para ela, como chegar no casamento certo, no matrimônio entre Cristo e a igreja? Ou quando a pessoa te pede conselho, e aqui vai uma dica para todo mundo que gosta de estudar aconselhamento. Meus irmãos, aconselhamento bíblico é aconselhamento bíblico. Vou repetir, tá? Aconselhamento bíblico é aconselhamento bíblico. Não é achismo bíblico. Tem muita gente que usa a escritura de forma torta, sem muita certeza. Solta uns versículos meio tortos assim para poder... Não que os versículos sejam tortos, a pessoa é torta, tá? Aí ela solta versículos para justificar coisas tortas na vida das pessoas. Ou promessas que ela diz que Deus fez quando Deus não fez, e as promessas que Deus fez, ela não fala que Deus fez. Meus irmãos, nós devemos ser capazes de conduzir as pessoas com sabedoria. Você precisa ser uma pessoa confiável, você precisa dar a verdade de vida para aqueles que estão perdidos nesse mundo. É isso que produz riqueza de caráter. Você viu que nos versículos 10 e 11, ele diz que essa sabedoria é mais preciosa do que a prata escolhida, do que o ouro, do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque essa sabedoria é o verdadeiro dinheiro do caráter. O verdadeiro dinheiro, aquele que é levado para a eternidade, é um caráter transformado, é um coração novo. E isso só pode ser obtido quando justiça e verdade são ativamente falados, ativamente cumpridos. Ontem, conversando com um irmão que estava me falando justamente sobre o fato de que ultimamente ele está estudando mais formalmente a teologia, a apologética, a cosmovisão, porque ele está num ambiente hoje onde ele se depara com colegas de trabalho que o tempo inteiro confrontam a sua verdade. E ele tem entendido que é impossível, quando você é luz e candeeiro e vela, é impossível você ficar calado. Algo precisa ser dito. Você está preparado para isso? Você tem estudado? Você tem entendido a argumentação? Hoje a gente vai começar aqui uma das nossas turmas de escola dominical. É uma turma sobre religiões e seitas. E é para isso, é defender a fé perante os argumentos do mundo. Na turma de teologia prática de escola dominical que teremos lá atrás, é para isso. É para na vida prática você defender a sua fé. A turma de panorama das escrituras que nós teremos ali, de interpretação bíblica, é para isso, você interpretar adequadamente a palavra. E a turma também de teologia sistemática, de princípios básicos. Então já fica aqui meu convite para a escola dominical, tá bom? Meus irmãos, a recompensa, esse é meu último ponto, a recompensa é muito prática. A recompensa é muito prática. Veja comigo os versículos 12 em diante. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam e os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado. E o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros.
Veja que aqui novamente essa senhora sabedoria, para fechar essa sessão, ela diz que ela habita com a prudência, ela dispõe os conhecimentos e conselhos dele de forma livre. Eu gosto, meus irmãos, da maneira como a Bíblia o tempo inteiro traz esse conceito de moradia e convivência para as coisas. A Bíblia é muito prática, ela situa as verdades eternas em coisas normais. A sabedoria que mora na casa de alguém é aquela voz da sabedoria que sempre te ajuda a caminhar no caminho de prudência. Seja um pai que te coloca nesse caminho, uma mãe, um tio ou alguém que aborrece o mal e abraça o caminho da bondade, alguém que não dá espaço para a soberba, para a arrogância, para a boca perversa. Meus irmãos, eu não sou de assistir novela, mas eu estava zapeando a televisão outro dia e parei na Globo, e estava passando alguma novela, não me pergunte o nome, tá? Mas estava ali retratando por 2 minutos a cena de uma família. E meus irmãos, o que faltava naquela família ali era gente sábia, porque era o caos, era novela da Globo típica, era o caos. É um bando de gente falando um bando de coisas sem noção, e ninguém tem a voz da razão, ninguém tem verdade. E aquele que clama trazer verdade, traz idiotice. É o caos. Casas que não tem gente sábia sofrem muito, sofrem demais. A sabedoria da casa, a pessoa prudente, é aquela que diz para os outros: olha, esse caminho é mau, não namore com esse rapaz, não se envolva com aquela pessoa, cuidado com os horários que você volta para casa. Meus irmãos, nossos pais são encarnação de sabedoria nas nossas vidas. Eu aprendi isso com os anos e aprendo agora como pai. Não coloca o dedo nessa tomada. Eu já não falei com você para não colocar o dedo nessa tomada. É assim que eu faço com ela, né? A minha filha tão amada, mas olha, o pecado miserável, meus irmãos. E aí você repete, ontem manuseando algumas coisas, a Débora estava com um hipogloss na mão, a menina toda assada, aí ela toma o hipogloss, eu falo: filha, dá para o papai. Aí ela vai lá e joga no chão e fica olhando para a minha cara e rindo. Eu falei: ah! Mas eu preciso ser sábio, eu preciso repreender com palavras, preciso repreender com a vara, porque nós precisamos de prudência, nós precisamos de gente na nossa vida que coloca eixo. Veja que essa sabedoria aqui nos versículos 14 a 16, ela se porta como uma assessora real. Você percebeu? Olha, eu vou ler de novo, olha o versículo 14, perdão, o versículo 15. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes e os nobres e todos os juízes da terra. É uma cena aqui muito interessante, meus irmãos. É como se o sábio aqui estivesse fazendo uma alusão a uma figura na vida do povo de Israel. O povo de Israel possuía reis. Você lembra disso? Salomão era um rei. Mas nenhum desses reis governava sozinho. Desde o início do período monárquico, Deus decidiu estabelecer reis e assessores de reis que os ajudariam a governar. Eram os profetas. Os profetas, durante muito tempo, antes deles falarem ao povo publicamente, eles foram convocados por Deus para falar aos reis. Eles eram assessores pessoais para não deixar os reis ficarem fazendo muita besteira. Samuel foi um desses, lembra? Quando Deus chama Samuel ainda na sua vida pequena, todo mundo acha que ele ia ser somente um sacerdote. Mas lá na vida adulta ele começa a participar da vida de um tal de Saul, de um tal de Davi. Quando sai Samuel de cena, entra um tal de Natã na vida de Davi. E você sabe muito bem o que Natã fez na vida de Davi. Natã deu dura no rei de Israel. Quando ele fez o que ele achava que tinha que fazer, Natã foi um instrumento de Deus para trazer historinha e condenação na vida de Davi. Meus irmãos, nenhum rei seria capaz de governar adequadamente se não estivesse cercado de assessores, de secretários que realmente lhe ajudassem a governar. Por que é assim, meus irmãos? Porque é assim. Hoje, uma das categorias, talvez se você começar a pensar nos empregos novos da sociedade, um emprego novo hoje é o emprego de personal. Já ouviu falar disso? Personal? A pessoa fala assim: eu sou personal. Aí antigamente a gente perguntaria, personal trainer? Né? Personal trainer é quem ajuda na academia, né? Quando você não consegue puxar o peso, não consegue fazer nada, ele fala: vai. Mas não existe só personal trainer. Quantos personagens existem hoje? Hoje existe personal shopper. Sabe o que é o personal shopper?
A pessoa que te ajuda a fazer compras. Hoje a gente precisa de ajuda para fazer compras. Tem o personal stylist. Quando você está assim meio fora de moda, né? Aquelas roupas da década de 90. Assim, década de 90 era outro dia, gente. Mas se você vestir hoje como a década de 90, o povo fica te olhando, né? Personal scheduler. Tem tanto nome bonito hoje. Personal scheduler é a pessoa que te ajuda com a sua agenda. Né? A pessoa que vai ajudar você a se manter regrado com seus horários, acordar na hora, dormir na hora, fazer devocional, não deixar de pagar o boleto. Meus irmãos, as pessoas estão percebendo que a gente realmente precisa de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Na minha vida, meus irmãos, e eu experimento isso na carne, Deus é tão sábio que Ele inventou um negócio chamado igreja e determinou que é bom que a igreja tenha um conselho presbiteriano. Meus presbíteros são meus personal assistants. É verdade, você está rindo, mas é verdade. Presbítero Cláudio, Charles, aí, pai de primeira viagem, Jefferson, reverendo Silvio, são homens que Deus colocou na minha vida, instituído pela palavra, para que eu não fique fazendo coisa que eu acho da minha cabeça. Eles me ajudam. Meus irmãos, eu não tenho medo de afirmar, conselho presbiteriano é uma coisa bíblica, tá? Palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 14, capítulo 15, 1 Timóteo 3, deixa bem claro que o modelo de plantação de igreja consistia em organiza a igreja e faz eleição de presbíteros. Está lá em Atos, capítulo 15, versículo 23. Homens que são o braço direito e o braço esquerdo daqueles que estão à frente do trabalho. É assim que funciona. Quando Moisés estava diante do povo, e tem uma cena, meus irmãos, tão icônica, em que Moisés está com seus braços erguidos para abençoar a nação, para sustentá-la misericordiosamente diante de Deus, mas o braço vai cansando, não é verdade? Aí vem um de um lado, opa, vem outro do outro, opa. E esses homens que sustentam os braços erguidos são igualmente importantes na condução do povo de Deus, porque nós precisamos de personal assistants. Na vida cristã você jamais conseguiria viver a vida cristã se Deus não tivesse te assistido em misericórdia. Pensa no que Jesus fez. Jesus veio, cumpriu a obra dele por mim e por você, ele nos salvou do pecado, ele removeu toda a ira de Deus, ele resgatou a gente, ele colocou a gente no caminho certo de vida, ele nos deu a vida eterna, mas ele não virou para mim depois que ele ressuscitou e falou assim: agora se vira, meu amigo, que a minha parte eu já fiz. Foi isso que Jesus fez? Ele fez uma promessa lá em João 14, 15 e 16, não foi? Ele fala assim: olha, por mais um pouco de tempo eu vou sumir da vista de vocês, eu vou preparar a morada, mas eu vos enviarei o auxiliador, o consolador, o confortador, o paracleto. Qual é a função do Espírito Santo de Deus na vida do crente? Ajudá-lo a ser crente. Meus irmãos, o Evangelho é tão sábio, tão completo. O Senhor Jesus Cristo sabia que nós precisaríamos de ajuda. Nós jamais seríamos capazes de chegar no céu com as nossas forças, jamais. E esse personal assistant, eu acho isso fascinante nas Escrituras, esse paracleto, ele não vem somente ao lado, né? Ele veio dentro de você. Ele se instalou em você, e agora ele sensibiliza a sua consciência, para que você seja um homem espiritual e não um homem mais carnal. Não foi o que nós lemos no chamado adoração hoje? Haviam coisas que estavam ocultas, maravilhosas, demais para serem faladas. Deus nos revelou pelo Espírito. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. O Espírito agora é aquele que pega a minha e a sua mente carnal e transforma ela numa mente de Jesus, numa mente espiritual. Talvez o pêndulo do movimento reformado, que muitas vezes assim, me permite explicar isso para você, talvez é achar que assim, falar do Espírito Santo não é tão importante, porque os pentecostais falam muito do Espírito Santo, então a gente tem que gastar mais tempo agora com Jesus. Ainda que a gente precise falar sim mais sobre Jesus, mas a gente não deve falar menos do Espírito Santo. Calvino foi conhecido como teólogo do Espírito Santo. Essa era a identidade pública dele. Aquele que ensinou que é impossível conhecer a Cristo se não for por meio da obra do Espírito Santo. E eu preciso de intimidade com o Espírito Santo de Deus. É Ele que me leva à verdadeira sabedoria. Meus irmãos, nós precisamos ser cheios do Espírito. É o que a Bíblia manda, é o que a Bíblia ordena. Quanto mais eu leio a palavra e oro para Deus me encher da palavra, Ele me enche do Espírito que me leva à palavra. Eu preciso ser assim. Sabe por que muitas vezes, bem honestamente, sabe por que muitas vezes a nossa vida de oração, a nossa vida de leitura da palavra não está assim tão aquecida, tão fervorosa e cheia de fé?
Porque existe um pedido que você deveria fazer a Deus, que precede toda a sua leitura bíblica e toda a sua oração. Deus, me dê o seu Santo Espírito, porque sem Ele, fé nenhuma pode ser produzida. Nós precisamos do assistente, nós precisamos de ser homens e mulheres guiados pelo Espírito todos os dias. Nós precisamos dessa voz falando a nossa consciência e nos falando: ó, isso é errado, ó, cuidado. Precisamos dele nos lembrar a palavra constantemente, trazer à memória as promessas e versículos que nos impedem de fazer aquilo que a gente pensa que é correto. Mas sobretudo, meus irmãos, somente esse consultor pessoal pode nos levar a Jesus, ao Evangelho e à graça. Meus irmãos, a sabedoria de Deus só pode ser acessada se o Espírito Santo de Deus nos levar até a boca da sabedoria, para dela beber e para que essas fontes jorrem dentro de nós. Meus irmãos, o grande assessor da sabedoria é o próprio Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Paulo disse lá em 1 Coríntios 1 que Ele é a fonte de toda sabedoria. Ele é a sabedoria encarnada de Deus. Sabe sobre quem é Provérbios 8, 1 a 21, meus irmãos? Sabe sobre quem é Provérbios 9? É sobre Jesus. Quem é a encarnação da sabedoria de Deus, senão o próprio Cristo? Amém, meus irmãos? É Ele que corrige a nossa mente e o nosso coração. É Ele que coloca nos eixos correto, porque Ele é a própria fonte de verdade. O C.S. Lewis escreveu um livro chamado Crônicas de Nárnia, para fazer alusões fictícias, por meio de animais falantes, às coisas da Bíblia. Ele criou esse leão chamado Aslan, que é uma figura bem cristocêntrica. Aslan chega a se sacrificar pelas crianças e pelos personagens lá da história, para que eles possam conhecer vida. E tem uma fala de Aslan, quando ele vai explicar para as crianças o erro da rainha de gelo, a falha de concepção de mundo dela, e por que ela perdeu a batalha. O que ele fala, meus irmãos, é tão maravilhoso. O C.S. Lewis realmente era o cara, viu? Vou ler para vocês. Ele diz assim: se a bruxa soubesse o verdadeiro significado do meu sacrifício, ela poderia ter interpretado a magia profunda de uma forma diferente. Que se uma vítima voluntária que não cometeu nenhuma traição fosse morta num lugar de um traidor, a mesa de pedra racharia e até mesmo a própria morte começaria a andar para trás. Evangelho purinho, né? O que a sabedoria encarnada de Deus fez em nosso favor, se não rachar a mesa da morte e fazê-la recuar timidamente para o seu canto? Porque o aguilhão da morte foi posto por terra. O nome disso é sabedoria, meus irmãos. Deus nos salvou e a nossa esperança é essa: Ele conquistou vida sobre a morte por mim e por você. Isso a gente não tinha como fazer, mas agora Ele nos dá a condição de viver à luz desse poder, dessa cruz, dessa graça, para que todos os dias, meus irmãos, a morte recue um pouquinho mais da minha e da sua vida, para que a gente não fique assustado pela morte, pelo contrário, para que a gente faça bom uso do nosso personal assistant, o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus. Meus irmãos, o que eu e você hoje precisamos não são de animais falantes. Eu sei que alguns irmãos ao seu lado são meio animalescos, mas o que nós precisamos é da palavra falante. A palavra de Deus fala poderosamente ainda nos nossos dias. E quando você decide se aproximar dela, você que é meio animal por natureza, se torna mais igual a Jesus, e a morte recua, e você pode ser mais santo. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a sermos assim. Faça bom uso dos recursos da graça de Deus. Posso dar uma última dica para você? Nesse momento você é personal assistant de alguém? Essa é a sua vocação. Eu não sei qual é o emprego que você tem hoje, mas eu tenho certeza que um emprego Deus está te dando hoje: ser o assistente pessoal de alguém que precisa conhecer sabedoria. Tem tanto que você pode fazer, tem tanto. Deus te deu tanto da sabedoria de Deus para você usar tanto na vida de outras pessoas. Você está fazendo isso? Como andam os seus conselhos? Como andam até aquelas coisas que nem parecem assim tão espirituais, mas são totalmente espirituais para Deus? Você ajuda as pessoas com a agenda delas?
Você ajuda as pessoas a fazerem compras mais sábias e usarem melhor o orçamento delas? Você ajuda as pessoas até mesmo a cuidarem bem do seu próprio corpo. Você fala assim, poxa, eu nunca estudei educação física. Mas você pode ensinar as pessoas a comerem melhor. Você pode ensinar os irmãos a terem hábitos mais saudáveis de vida. Você pode até se oferecer para fazer uma caminhada com alguém no parque da cidade. E isso para Deus é totalmente espiritual. Se você abraça a sabedoria de Deus verdadeiramente. Que o Senhor nos ajude a sermos práticos na maneira de dar sabedoria a outros. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é o nosso próprio consultor pessoal. Nós não poderíamos contratar, Senhor, um secretário para nos livrar da morte. Mas louvado seja o Senhor que se contratou a si mesmo para nos livrar da morte. O Senhor enviou a si mesmo a um mundo de trevas, ao emprego mais difícil e hostil de todos, para nos assistir em nossas fraquezas, para nos dar, Senhor, o dom da vida, e com ela a habilidade de viver com entendimento e conhecimento. Senhor, obrigado porque o Espírito Santo é o nosso consolador, o nosso auxiliador, aquele que direciona os nossos passos. E obrigado, Senhor, porque cada um de nós que possui a palavra e o Espírito podemos ser assistentes, conselheiros, consultores, auxiliares de toda sorte de gente, como Jetro foi para Moisés, como Natã foi para Davi, como o próprio Senhor Jesus Cristo se permitiu ser assistido pelos seus discípulos e por aquelas mulheres tão piedosas que ajudavam nas suas necessidades. Senhor, o reino de Deus é assim, um ajudando o outro, carregando os fardos dos outros. Dá-nos esta hombridade, Senhor. Dá-nos esta coragem de abraçarmos a assistência que podemos prestar a outros, como o Senhor tem feito por nós. Que essa seja a verdadeira sabedoria de Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos orar.